Olá, cursistas! Tudo bem? Hoje vamos estudar sobre as tecnologias de informação e comunicação, as TIC, e seu papel como a tecnologia assistiva. E também estudar sobre os objetos de aprendizagem, como ferramentas de apoio ao professor e seus padrões e critérios de acessibilidade para objetos de aprendizagem. Iniciamos nossa conversa falando como as tecnologias de informação e comunicação se associam à tecnologia assistiva. Algumas tecnologias de informação e comunicação, quando utilizadas na educação especial, estão interligadas ao recurso da tecnologia assistiva devido à sua estrutura e possibilidade de aplicação. Quando utilizamos o computador para quem não tem uma escrita funcional, vídeos com legendas, em libras, closed caption e leitores de tela para acesso às informações do computador, estamos usando a tecnologia assistiva para potencializar a tecnologia de informação e comunicação. Segundo Sandra Rosa, em 1997, a tecnologia assistiva se funde nos seguintes aspectos. Tecnologia de informação e comunicação passa a constituir-se como auxiliares na comunicação a partir do uso de comunicação aumentativa e alternativa, via computador, com a utilização de softwares especiais como Bliss, PCS e Invento. Se funde também quando a tecnologia de informação e comunicação transformam-se em possibilidade de controle do ambiente, através do uso de controles remotos, especialmente projetados para pessoas que dependem da tecnologia para acionamento dos produtos de ambiente. Quando as tecnologias de informação e comunicação tornam-se ferramenta de aprendizagem pela utilização de livros didáticos em braille, audiolivros, vídeos com legendas, histórias infantis com adaptação, narradas via computador, livros adaptados com sinais de comunicação aumentativa e alternativa e adaptações para o manuseio do livro. E também quando as tecnologias de informação e comunicação convertem-se em ferramentas de inserção no mundo de trabalho produtivo pelas adaptações físicas no local de trabalho, no que se refere a adaptações ambientais e de hardware. E também quando essas tecnologias de informações e comunicações tornam-se ferramenta de inserção na comunidade com vista a uma social produtiva através de intérpretes de libras em órgãos públicos, caixas eletrônicos adaptações a cadeiras de rodas, cabines telefônicas rebaixadas, telefones especialmente projetados para pessoas surdas e sinaleiras para cegos e audiodescrições. Dizemos que a tecnologia de informação e comunicação é um conjunto de recursos tecnológicos integrados entre si, e proporciona, por meio das funções de hardware e software e telecomunicações, a automação e comunicação dos processos de negócio, da pesquisa científica e de ensino-aprendizagem. Ela surgiu no decorrer da história no cenário da terceira revolução industrial e foi gradualmente se desenvolver a partir da década de 70 e foi ganhando atenção sobretudo na década de 90. A área da educação pode usufruir das TICs, dando pulos de qualidade e criatividade, tudo em nome de uma nova maneira de ver este mundo, e isso irá fortalecer desde a educação básica às pesquisas científicas. As tecnologias de informação permitem que se ofereça grande quantidade de recursos variados a pessoas em áreas longínquas, principalmente aquelas desprovidas de bons colégios ou faculdades, ou seja, através do uso de meios eletrônicos para gravação e transmissão de conteúdos educacionais, vários segmentos. Assim, é esperado o aumento da oferta de aprendizagem independente de locais e horários fixos, ou seja, permitindo-se estudar em casa ou uma biblioteca ou até mesmo no local de trabalho do horário mais conveniente do aluno. E quais são exemplos de tecnologias de informação e comunicação? São exemplos: computadores pessoais, os PCs, câmeras de vídeo e foto para computador ou webcams, gravação doméstica de CDs e DVDs, suporte para gravar e portar dados, como discos de rígidos ou HDs, telemóveis ou celulares, TV com assinatura, TV a cabo, TV por antena parabólica, TV por parabólica, TV digital, correio eletrônico, e-mail e as listas de discussões, internet, Word, web, websites e homepages. Tecnologias digitais de captação e tratamento de imagens e sons, captura eletrônica ou digitalização de imagens por meio de scanners, a fotografia, o cinema, o vídeo e o som digital, e a tecnologia de acesso remoto.
Uma das áreas mais favorecidas com as tecnologias de informação e comunicação é a educacional. Na educação presencial, as tecnologias de informação são vistas como potencializadores do processo de ensino-aprendizagem. Além disso, a tecnologia traz a possibilidade de maior desenvolvimento de aprendizagem, comunicação entre as pessoas com necessidades educacionais especiais. As TICs representam ainda um avanço na educação à distância. Com a criação de ambientes virtuais de aprendizagem, os alunos têm a possibilidade de se relacionar trocando informações e experiência. Os professores têm a possibilidade de realizar trabalhos em grupos, debates, fóruns, dentre outras formas de tornar a aprendizagem mais significativa. E nesse sentido, a gestão do próprio conhecimento depende da infraestrutura e da vontade de cada indivíduo. Muito bem, pessoal, vamos agora falar sobre os objetos de aprendizagem. Entende-se que trata de uma abordagem que apresenta-se como uma vantajosa ferramenta de aprendizagem e instrução, a qual pode ser utilizada para o ensino de diversos conteúdos e revisão de conceitos. A metodologia com a qual o objeto de aprendizagem é utilizado será um dos fatores chaves para determinar se uma adoção pode ou não levar o aluno ao desenvolvimento do pensamento crítico. A flexibilidade e possibilidade de reutilização são algumas das características de um objeto de aprendizagem que facilitam a disseminação no conhecimento, assim como sua atualização. Salienta-se que, como em qualquer planejamento de aula, a adequada seleção de um objeto de aprendizagem para o uso em atividade didática fica definida a partir do objetivo de que se pretende alcançar na aprendizagem um determinado conteúdo. Contemplando esse quesito, o objeto de aprendizagem pode ser um excelente aliado ao professor em sala de aula. Os objetos de aprendizagem podem ser criados em qualquer mídia ou formato, podendo ser simples como uma animação ou uma apresentação de slides, ou complexos como uma simulação ou complexos como uma simulação. Normalmente, eles são criados em módulos que podem ser reusados em diferentes contextos para auxiliar os alunos na compreensão de conceitos mais complexos e convenientes, optar por uma animação ou simulação que permita a manipulação de parâmetros. Nascimento, em seu estudo feito em 2010, afirma que o professor pode selecionar um objeto como, por exemplo, um recurso no formato de vídeo, quando a sua intenção é ganhar a atenção dos alunos para explorar o conceito de um assunto. Dessa forma, os objetos de aprendizagem podem funcionar como facilitadores de aprendizagem, além de tornarem as aulas mais estimulantes, uma vez que possibilitam uma adaptação às necessidades individuais dos alunos. A escolha do objeto de aprendizagem ela será utilizada na aula, apresenta a intencionalidade do professor com a relação ao envolvimento do aluno na atividade. Estipulada e o sucesso de seu uso evidencia quando ocorre a aprendizagem significativa, o que mostra a importância do papel do professor na seleção desse recurso. Nesse contexto, cabe lembrar que o professor deve avaliar cautelosamente alguns aspectos considerados relevantes para o uso adequado de um objeto de aprendizagem, como, por exemplo, linguagem apropriada para os alunos, abordagem dos conceitos conforme o interesse deles, a veracidade e a atualização das informações. Portanto, torna-se necessário que o professor conheça a definição, as formas de uso, o tamanho, a aprendizagem, para que possa selecionar o objeto de aprendizagem mais adequado aos seus objetivos. São esses conceitos básicos que serão desenvolvidos nesse nosso estudo. Então, o que quer dizer objeto de aprendizagem? O conceito de objeto de aprendizagem não é fácil nem consensual. Sua definição surge de acordo com a concepção própria dos autores acerca da utilidade e importância do objeto para o ensino e aprendizagem, e varia de acordo com a abordagem, propósitos e os aspectos que estão associados ao seu uso educacional. Segundo Wiley, em seu estudo feito em 2000, objeto de aprendizagem é qualquer recurso digitado que pode ser reusado para apoiar a aprendizagem. Essa definição incorpora as palavras reusado, digital, recurso, aprendizagem, conforme especifica o Comitê de Padrão de Tecnologia da Aprendizagem. Já em 2002, esse mesmo estudioso força a importância característica da intencionalidade, ao assumir uma posição crítica quando a produção em profissão de recursos digitais que vêm à aprendizagem, mas que servem tão somente para a glorificação do ensino online, da mesma forma que figuras decorativas são usadas frequentemente, sem maior intenção para decorar jornais de notícias das escolas. Para explicar um objeto de aprendizagem, Wiley
utiliza a metáfora de um átomo, ou seja, um elemento pequeno que pode ser combinado e recombinado com outros elementos, formando algo maior. Em outras palavras, cada objeto de aprendizagem pode ser constituído em um módulo com um conteúdo autoexplicativo, que faz sentido e autossuficientes, sem a necessidade de complementos. Um átomo não pode ser recombinado com qualquer outro tipo de átomo. Essa regra é válida também para os objetos de aprendizagem, que precisam estar dentro do mesmo contexto, abranger conteúdos que se relacionam entre si. Um objeto de aprendizagem é qualquer recurso suplementar ou processo de aprendizagem que pode ser reusado para apoiar a aprendizagem, termo geralmente aplicado a materiais educacionais projetados e construídos em pequenos conjuntos, visando potencializar o processo de aprendizagem onde o recurso pode ser utilizado. Em 2007, surgiu a definição mais abrangente de objetos de aprendizagem, considerando como entidades não exclusivamente digitais, que podem ser reusadas e customizadas para alcançar objetivos educacionais específicos. Do ponto de vista educacional, é vantajoso tratar o objeto de aprendizagem como uma orientação instrucional ou como uma montagem recombinante de ferramentas instrucionais, que expandem o repertório pedagógico de instrutor ou curso, por ser construída a partir de unidades de conteúdo menores. As definições de objeto de aprendizagem coincidem em algumas partes, entretanto, considera-se importante adotar o conceito adequado de acordo com o objetivo a se pretende alcançar no processo de ensino e aprendizagem. A diferença significativa entre outras mídias que podem ser utilizadas no contexto institucional e objetos de aprendizagem é que eles, como entidades digitais acessíveis via internet, permitem que um número infinito de pessoas possa acessá-los e usá-los simultaneamente. Os objetos de aprendizagem mais simples podem ser arranjados para formarem um novo objeto mais complexo, a ser aplicado em um contexto diferente. Dessa maneira, seus usuários podem colaborar e se beneficiar imediatamente de novas versões. Uma vantagem do uso do objeto de aprendizagem é a possibilidade de algum aluno fazer inúmeras tentativas para construir hipóteses ou estratégias sobre determinado tema, podendo obter o feedback do computador que o auxilia na correção dessas estratégias, tendo o professor como mediador dos conhecimentos embutidos no objeto de aprendizagem. E como são compostos os objetos de aprendizagem? Os objetos de aprendizagem são elaborados em formas variadas de apresentação conceitual, como textos, imagens, animação, simulações, podendo ser distribuídos pela internet, como Singh, em seu estudo feito em 2001, afirmou que um objeto de aprendizagem deve ser estruturado e dividido em 3 partes bem divididas. Ou seja, são objetivos, então, deve esclarecer quais objetivos pedagógicos norteiam o uso do objeto. Além disso, apresentar-se os pré-requisitos de uma lista dos conhecimentos prévios necessários para o bom aproveitamento do conteúdo. Conteúdo instrucional é a apresentação do material didático necessário para que o aluno possa atingir os objetivos propostos. Praticar o feedback permite que o aluno utilize o material e receber retorno sobre os atendimentos dos objetivos propostos no objeto de aprendizagem. Vou apresentar para vocês agora, com mais detalhe, as características e elementos que compõem os objetos de aprendizagem em sua estrutura e operacionalidade. Reusabilidade o objeto deverá ser reutilizável diversas vezes em diferentes contextos de aprendizagem. A adaptabilidade é adaptável a qualquer ambiente de ensino. A granularidade é o tamanho de um objeto. O objeto de aprendizagem de maior granularidade é considerado pequeno ou em estado bruto, como a imagem da Mona Lisa, um texto ou um fragmento de áudio. Um objeto de aprendizagem de menor granularidade pode ser uma página web inteira que combina textos, imagens e vídeos. Acessibilidade, acessível facilmente via internet para ser usado em diversos locais. Durabilidade, possibilidade de continuar a ser usado independente da mudança de tecnologia. E metadados, que são dados sobre dados, que é descrever as propriedades de um objeto, como título, autor, data, assunto, entre outros. Os metadados facilitam a busca de um objeto repositórios.
Estes são alguns dos aspectos que devem ser levados em consideração quando o objeto de aprendizagem é construído e quando o professor vai selecioná-lo. Eles podem servir como âncora, permitindo ao estudante explorar e aplicar seus conhecimentos em várias situações. Usando uma metáfora ligeiramente diferente e aplicando especificamente para objetos de aprendizagem, os objetos de aprendizagem são como andaimes, que conectam o cerne de conteúdos às questões práticas. Portanto, o uso de um objeto de aprendizagem pode ser associado à aprendizagem significativa, quando novas ideias, novos conceitos são ancorados por um processo de integração e um conceito, uma ideia, uma posição já existente na estrutura cognitiva. A aprendizagem significativa caracteriza-se por uma interação entre aspectos específicos e relevantes da estrutura cognitiva e as novas informações pelas quais essas adquirem significado e são integrados às estruturas cognitivas. Os objetos de aprendizagem são classificados em fundamental, combinado fechado, combinado aberto, gerador, gerador apresentação, gerador instrução. Nesses tipos de objetos de aprendizagem pode haver só a instrução ou uma combinação de instrução e prática. Podem ainda ter uma lógica e uma estrutura para gerar e ou combinar com outros objetos de aprendizagem, permitindo ou não avaliar as integrações dos estudantes com esse objeto. Vamos agora descrever um pouco de cada objeto. O fundamental é um recurso digital individual. O objeto de aprendizagem do tipo fundamental deve ser projetado em função do maior número de contextos possíveis. Deve consistir em um elemento individual com um único tipo de mídia. São exemplos uma imagem digitalizada, como exemplo a Mona Lisa, um texto, uma citação. O modelo combinado fechado é caracterizado por um pequeno número de recursos digitais combinados. Os objetos de aprendizagem combinados fechados devem ter uma única finalidade: fornecer a instrução ou a prática. Eles devem ser projetados para apresentar uma informação inteira ou parte de uma informação autônoma e devem ser restritos à combinação de 2 a 4 elementos de mídias. Salienta-se que o objeto combinado fechado não pode ser usado em diferentes contextos, tal como ocorre com o objeto de aprendizagem. Como ocorre com o objeto de aprendizagem fundamental, que é mais facilmente reutilizado. São exemplos de objetos de aprendizagem do tipo combinado fechado, um mapa, a combinação de imagem estática com etiqueta de texto, um filme digital. Temos o combinado aberto, que é caracterizado por número maior de recursos digitais combinados. Eles frequentemente envolvem a instrução e a prática, fornecendo e relacionando combinação de objetos do tipo fundamental em ordem para criar a sequência lógica dos instrumentos. E objetos de aprendizagem, entretanto, como sua finalidade ser institucional, fica difícil de projetá-los, pois os objetos do tipo fundamental e os combinados fechados dificilmente podem ser arranjados em sequência instrutiva. Quando eles foram projetados para atingir o maior número de contextos possíveis, já os objetos combinados abertos podem ser projetados de tal maneira que eles possam ser reusáveis como um todo. Por exemplo, a história da Mona Lisa, junto com uma exposição das qualidades artísticas dela e de menor reutilização que somente a imagem, mas todo o objeto. A classificação gerador de apresentação é caracterizada pela lógica e estrutura para combinar ou gerar e combinar. Objetos de aprendizagem do nível baixo, que são os fundamentais e combinados fechados, para criar apresentação para o uso e instrução em prática educacional. Eles têm a reusabilidade intraconceitual elevada, isso é, eles podem ser usados repetitivamente em contextos semelhantes. E o gerador de instrumento é caracterizado pela lógica e estrutura para combinar objetos de aprendizagem, que são o fundamental e o combinado fechado, e avaliar as interações dos estudantes com o material didático resultante. Um exemplo desse tipo de objeto é o ambiente de aprendizagem baseado em teoria instrutiva de transação, a qual tem 4 objetivos básicos: a criação de uma efetiva instituição, aumento da eficiência da instrução, a produção de simulações instrucionais e de pequenos trabalhos e o fornecimento de instrução adaptável. Muito bem, alunos, chegamos ao final de da nossa última videoaula. Desejo tudo de melhor para vocês. Estou à disposição para qualquer auxílio. Um forte abraço. Tchau.